Continuando a leitura das perguntas que enviaram para a Peregrina da Paz e as respostas que ela enviou. Por que você é vegetariana e como pode estar segura de que é eficiente? Quanto a meu vegetarianismo, faço o melhor que posso. Nunca me abstive de fazer algo que acreditava bom, pelo simples fato de não poder fazê-lo de forma perfeita. Não acho correto pedir a alguém que faça o trabalho sujo por mim. Não poderia matar nenhuma criatura, nem pedir a alguém que o fizesse por mim. Portanto, não como carne animal. Meu esposo deve submeter-se a uma cirurgia, mas está adiando. O que devo fazer? Se seu esposo deve fazer a cirurgia, é importante que vá para ela com a menor apreensão possível. Uma pessoa que conheci enfrentou um problema similar. Conversou com seu esposo e convenceu de que o Deus nos pede que façamos tudo o que possamos por nós mesmos. Assim, mudaram os hábitos alimentares e de vida que pensaram ser os melhores para eles. Planejaram ir a um lugar lindo e tranquilo durante o período de recuperação. Planejaram para, depois de tudo, uma agradável viagem. Ele estava impaciente que passasse a cirurgia para poder sentir-se bem o bastante para desfrutar o que haviam planejado. Tornou-se uma coisa menor, em lugar de algo maior. O período de recuperação se converteu em férias e a viagem pareceu uma segunda lua de mel. Eu, bem como todos os não fumantes, ficamos agradecidos quando pediu às pessoas que não fumassem em sua reunião, mas me perguntava se você teve consideração com os fumantes. O trabalho de um peregrino de desprender as pessoas de sua apatia e lograr que reflitam, às vezes, parece estar em conflito com uma atitude amorosa em relação a elas. No entanto, se visse uma criança a ponto de tocar numa lareira acesa, seguramente a preveniria para não fazê-lo, se pudesse, e isto para mim seria consideração, mesmo que a criança não gostasse, mesmo que chorasse. Uma mulher escreveu-me há pouco para dizer-me que quando recusei-me a sentar-me junto dela, porque estava fumando, ficou acordada durante horas pensando nisso e deixou de fumar no dia seguinte. Meu esposo é fumante e eu não suporto o fumo. Pode dizer-me o que fazer? Evidentemente, você é alérgica ao fumo, portanto não deveria estar num recinto onde alguém está fumando. Certa fumaça, como a de madeira, não é tóxica, mas a de tabaco é tóxica. Está claro que não é bom para ninguém. Assim, seria ótimo para ele e para você que seu esposo deixasse de fumar. Mas se ele não quer fazer isto, jamais deveria fumar num cômodo da casa onde você está. Poderia fazê-lo de fora, ou em alguma parte da casa reservada para ele, ou em algum lugar longe da casa. Não briguem por isso. É melhor que usem sua energia para encontrar uma solução. Como pode alguém transformar o desejo de fumar ou de beber em lugar de suprimi-lo? Quando se trata de algo como fumar ou beber, eu simplesmente o deixaria como deixei o hábito da cafeína faz muito tempo, através de uma rápida renúncia. No entanto, algumas pessoas preferem substituir. Acabo de conhecer uma senhora que está substituindo o café pelo chá feito com folhas de menta. Conheço outra que substituiu os coquetéis por suco de fruta e disse que seus amigos ainda não sabem. Um cavalheiro que conheço passou a colocar um pacotinho de passas e nozes no bolso onde antes guardava os cigarros. Pode dar certo. Deveremos estabelecer contato para fora ou para o alto?
Sempre deveremos estabelecer contato para o alto pela luz. Uma vez que estabelecemos contato carinhoso para fora com aqueles que necessitam nossa ajuda. Sim, à medida que se percorre a rota espiritual, olha-se para o alto para ser ajudado e esforça-se para fora dando. Portanto, nossos companheiros não são apenas aqueles mais evoluídos, dos quais aprendemos, como também os menos evoluídos que vêm para serem ajudados. Por que existe Deus? Deus é a força vivente sem a qual o universo não existiria. Deus se expressa em todo o universo, físico e espiritual. Qual deve ser nossa relação com Deus? Podemos estabelecer uma relação com Deus levando nossa vida em harmonia com as leis de Deus, as quais são as mesmas para todos nós, e ainda encontrando e ajustando-nos à nossa parte no plano divino, o qual é único para cada alma humana. Quem é Jesus? Jesus foi um grande mestre espiritual que andou pela terra. Sua vida foi regida pelo Cristo que mora em nós. Ensinou-nos que a nossa também poderia ser. O que diz às pessoas que lhe perguntam se é cristã? Não sou e nunca fiz parte de fé alguma em particular. Sou uma pessoa profundamente religiosa que tomou o caminho interior para a vida religiosa. Não a via erudita nem o caminho da educação prévia. Não afirmo que esta é a única maneira. É claro que é uma forma excelente. A gente é livre de eleger e desenvolver sua própria maneira. Ouvindo aqui essas perguntas, né, isso me lembra muito. Durante a semana a gente leu, se não me engano, foi na quinta-feira, do livro da Patrícia, a gente estava no capítulo dos pedidos e promessas. E essas perguntas, né, que foram quase todas, né, que foram remetidas à Peregrina, me faz pensar muito nos pedidos e promessas que as pessoas fazem aos santos também. É sempre uma busca de querer que o outro diga a ele o que tem que fazer. Ele não consegue entender que ele tem que experienciar e descobrir a sua jornada dentro de si. Que a gente pode ter ajuda no caminho, pode ter todo o apoio no caminho, mas quem tem que dar os passos somos nós. E fica nisso, né? O que você acha disso? Ela não está, na verdade, perguntando a opinião. Ela está querendo ali alguma coisa para pegar para ela, para tomar como norma. E é semelhante ao que se faz, né, com os excessos de pedidos, as promessas, umas com até lógica, outras totalmente lógicas, que é sempre esperando que alguém diga a você o que fazer, alguém faça por você. Na hora que ela fala que não come carne, porque ela ela não dá uma explicação fantástica, extraordinária, uma explicação super simples. Eu não acho justo matar um animal para comer, e muito menos pedir alguém para fazer isso por mim, porque eu quero comer carne. Então, se eu não quero matar, eu não quero que ninguém mate por mim, eu não vou comer a carne. Pronto, acabou, simples assim. Sabe, ela não fez discursos sobre saúde do corpo físico, nada disso. Uma coisa super simples, é dela. É uma questão de humanidade dela, de consideração aos seres que estão com ela encarnados no planeta. E ponto final. E todas as respostas dela são sempre muito simples, muito diretas. Provavelmente, aos poucas pessoas que fizeram as perguntas, ao receberem a resposta, conseguiram atingir a profundidade do que ela realmente disse. Talvez algumas tenham até modificado alguns hábitos ou acordado para determinados pontos de vista. Mas, assim, pelo que a gente vê e conhece da humanidade no geral,
A maioria deve ter achado bonitinho e tal, mas seguiu a sua vida. Ou pegou só parte que ela podia adaptar porque ela queria e utilizou. Mas isso é uma coisa que a gente tem que sempre refletir. Por mais que a gente leia, por mais que a gente ouça alguém dando conselho, compartilhando a sua experiência, por mais que a gente mantenha-se ligado à espiritualidade mais harmonizada, por mais que você se ligue a Deus, a Nossa Senhora, ou seja, com o que for, com quem for, são só exemplos. O que a gente tem é que entender que o exemplo de cada um pode nos fazer pensar, mas não faz a gente realizar nada. O que faz a gente realizar qualquer coisa é tomar a decisão. E quando você toma a decisão, aí não tem força que faça você voltar atrás. Porque você pensou, você refletiu, você sentiu os prós e contras daquela decisão. Então, essa é a grande questão que eu vejo em relação a mim, a todo mundo ao meu redor, e em relação a todos esses questionamentos que são direcionados a peregrino. São altamente ilustrativos e instrutivos, mas se as pessoas não pararem para só admirarem o exemplo e começarem a construir a sua própria peregrinação, vale de muito pouco. Silvio, quando você estava falando e à medida que eu estava lendo, eu fiquei imaginando também que talvez algumas pessoas até se sentissem um pouco frustradas com as respostas que ela dá, exatamente pela simplicidade. Ela não oferece nenhuma fórmula mágica, não tem nada de milagroso no que ela diz, é tudo muito, apesar de profundo, mas é muito simples. A questão é a pessoa realmente refletir e colocar em prática. E aí eu fiquei imaginando, assim, cara, quantas pessoas de repente não estavam esperando uma resposta toda elaborada, algo muito mais complexo, talvez até mais inatingível, porque aí também abre uma justificativa, mas isso é muito difícil, e ela transforma tudo de uma maneira muito simples. É difícil de fazer, mas é simples. É isso mesmo. Crê que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade ou pensa que não foi diferente de ninguém mais e que foi apenas espiritualmente mais evoluído? Jesus foi um ser muito evoluído, muito além de seu tempo. Cristo é a natureza divina a qual pode reger nossa vida como regeu a dele. O Cristo que mora em nós é o Salvador da humanidade. Somente quando ele governar nossa vida seremos felizes. Crê na segunda vinda de Jesus Cristo? Todos os que creem na continuidade da vida, e alguns que não, pensam que Jesus deverá regressar. Eu acho que deveríamos deixar que o Cristo que mora dentro de nós, ou natureza divina, reja nossas vidas. E aí eu lembro muito do que você costuma falar, né, Silvio? Que o pessoal fala muito da segunda vinda de Cristo, que na verdade é a vinda do Cristo que está dentro de nós mesmo, né? Do nosso despertar, da nossa evolução, e não que ele necessariamente voltará encarnado como uma pessoa. Isso é uma coisa que... É aquela coisa, a gente precisa do palpável, né? Para acreditar, né? E a maioria, né? Talvez as pessoas, né? Ainda acreditem nisso, que a segunda vida de Cristo é ele reencarnar aqui de novo, o que, se a gente parar para pensar, é totalmente sem propósito, porque qual a diferença dele vir pessoalmente, vir aqui falar o que ele já falou,
ou simplesmente estimular as pessoas a relembrarem o que ele já transmitiu? Porque tudo que ele precisava transmitir já foi transmitido ao longo do tempo. Então, ele não precisa vir aqui para fazer novos discursos. Ele vem aqui para assim, não em imagem, mas em sentimento, em ideias que vão fomentar as pessoas pensarem, né, a começarem a desenvolver né, o surgimento de mais peregrinas, que devem ter uma quantidade imensa espalhada pelo planeta que a gente não tem nem ideia de que existem. Sim. Que até alguém achar esse livro, quem sabia que existia uma mulher nos Estados Unidos que andava para lá e para cá a pé e não falava nada, fazia lá, tinha as palestras dela, mas não fazia apologia de absolutamente nada. Ela não ficava pregando pelo meio da rua, que se encontrasse a paz, que encontrasse Jesus, que modificasse sua vida. Ela fazia o que ela achava que tinha que fazer, e quando alguém a questionava, ela fazia isso, dava uma resposta simples do que ela entendia que era o seu propósito, o seu trabalho. Se alguém quiser seguir, tudo bem, mas também não era isso que ela queria, que para ela ninguém tinha que seguir ou copiá-la, tinha que descobrir a sua própria essência e desenvolvê-la. E isso é mais ou menos o que Jesus acho que espera da gente, que a gente não precisa que ele fique aqui repetindo, que ele volte para repetir o que ele já falou. Ele só espera que a gente lembre do que ele já falou e comece a desenvolver tudo isso dentro de cada um de nós. Por isso que eu acho muito interessante aquele livro do Yogananda, A Segunda Vida do Cristo. Porque ali ele vai refletindo e vai, no fundo, relembrando tudo que Jesus já passou para a gente. Não que ele passou fisicamente, mas que ele passou em informação nos contextos. É só a gente começar a lembrar. E lembrando, começar a executar. Então, é exatamente essa a ideia. A segunda vida do Cristo, alguns podem até chamar de transição planetária, que é, na essência, a mesma coisa. A que se referia Jesus em seus ensinamentos sobre um reino não deste mundo? Ele ensinava acerca do reino de Deus dentro de nós, a natureza centrada em Deus, a natureza divina, o Cristo que mora em nós. Qual é a prioridade da vida? Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Tudo mais te será acrescentado. Isso é verdade. Todas as bênçãos estão além de qualquer coisa que eu pudesse descrever em palavras. A saúde, a felicidade, a paz interior é sempre conosco a consciência da presença de Deus. Um estado de calma e completa estabilidade interior. O medo se vai de nossa vida totalmente. Não podemos sentir medo quando sabemos que Deus está justo aí, naturalmente que estamos com Deus. Você se desenvolveu espiritualmente. Como é que não é famosa? A maioria das pessoas que alcançaram a paz interior não é famosa. Você é um avatar, uma encarnação divina? Sou uma peregrina pela paz, a paz interior e a paz exterior. Caminho em oração pela paz. Trato de inspirar os outros a orar e trabalhar também pela paz. Seria felizmente uma servidora, alguém que vem uma vez e outra para ajudar as pessoas para uma vida mais espiritual. O conceito de Messias é imaturo. Jesus foi o Messias, você é um Messias.
Sim, o conceito de Messias é imaturo. O homem imaturo busca o Messias em lugar de buscar o Cristo em seu interior. Jesus foi um grande mestre espiritual. Eu estou ensinando como viver as leis de Deus. Em cada ser há uma natureza divina chamada de distintas maneiras. Depois de suficientes vidas, esta começa a reger o ser. Esse ser se destaca da multidão. Tem havido muitos. O importante é que esta natureza possa governar-nos. E aí, pegando essas duas últimas questões, a gente entende o porquê e, assim, desculpe falar dessa forma, mas a inutilidade dos santos. Agora mesmo, né, o último canonizado, né, o garoto, o adolescente italiano. E agora, vamos refletir nessas duas questões aqui, né? Se você é um avatar de encarnação divina e se o Messias é uma ideia imatura. Essas pessoas que a gente conhece basicamente na religião católica, né, como os santos, que são transformados por santos por homens, né, que são homens que decidem que eles vão ser santos. O que eles são, além de pessoas que, como a peregrina, começaram a entender que eles tinham que fazer uma coisa diferente, ver o mundo de forma diferente, agir para o mundo de forma diferente, para o seu tempo. A peregrina mesmo, se ela fosse, dependendo de onde ela estivesse, talvez daqui a um tempo fosse canonizada, se ela fosse católica e morasse num país onde se estimulasse muito essa ideia de santificação, porque era uma pessoa diferenciada, porque queria o bem. Aí aparecer situações que, na verdade, nunca foram, mas iam ser denominadas como milagres, e eu não duvido que daqui a um tempo ela virasse santa. E assim é a trajetória dos santos. Isso não, assim, não estou desmerecendo nenhum santo, obviamente. Mas, assim, é uma criação da própria incompreensão do ser encarnado, do homem daqui da Terra, em relação aos espíritos que estão aqui encarnados, que já veem o mundo de outra forma. Muito se fala agora, né, do retorno de São Francisco e dos 200. Até o Divaldo afirmou categoricamente que o Papa Francisco era um dos 200. Pode ser que ele vire santo, sim, mas por causa do contexto em que ele está inserido entre os homens. A essência dele é aquilo. Ele poderia, ao invés de ter entrado para a Igreja Católica, se tornado padre, bispo e até papa, ter feito um trabalho semelhante à peregrina e ido a alguma comunidade distante, ter feito um trabalho enorme, que talvez não seria tão conhecido a nível mundial, mas assim a essência seria a mesma. Então é essa coisa que a gente tem de ter alguém que nos vá direcionar no caminho, às vezes é mal interpretada e conduzida por nós mesmos. Que a diretriz é simples e clara. Não existe trabalho fantástico a ser feito. O único mandamento que existe é amar uns aos outros e amar a Deus. É só isso. O resto tudo já é invenção. Você só precisa fazer isso. Amar. Amar a tudo. Porque amar ao próximo, as pessoas colocam logo na conta de amar entre pessoas. Não, é amar tudo. Amar ao próximo, amar tudo que existe. E amando tudo que existe, não tem outra forma de se expressar, não tem outra hipótese senão você amar a Deus, que você entende que é o Criador de tudo. Se você ama tudo, se torna natural que você ame quem criou tudo. Por que acima de todas as coisas? Porque tudo existe por causa dele. Então é super simples
E é só isso que a gente tem que entender. E a gente vai complicando as nossas vidas. Quando ela fala aqui, né, em cada ser há uma natureza divina, como a gente fala disso, da nossa essência divina, que surge no momento da nossa criação, que nunca nos abandona. Mas a gente vai tropeçando, tendo várias encarnações, ela fala, chamadas de distintas maneiras. Depois de suficientes vidas, esta começa a reger o ser. Para o espírito, ele poderia fazer uma declamação aqui de várias horas, né, e terminar dizendo que era a reforma íntima, né, a busca da evolução, ao alcançar o nirvana, ascender, e por aí vai, como ela diz aqui, de várias maneiras distintas, vão desenvolver o que é e como chamar isso. Esse ser se destaca da multidão. Então, depois de tanto vivenciar as experiências das jornadas múltiplas que a gente já teve, a gente vai entendendo cada vez um pouco mais e vai se modificando, vai agindo de forma diferente em relação a tudo. E a gente se destaca da multidão porque a gente começa a ser o diferente, começa a ser o que não está de acordo, o esquisito, porque isso vai nos afastando da regra, da norma vigente, que ainda domina o espaço onde a gente vive. E aí, nessa distinção que esses seres até mais atentos e com pensamento diferente se mostram, dependendo do meio onde eles se encontram ou se apresentam, viram santos. Viram santos porque as pessoas ao seu redor acham eles tão diferentes, tão fora da curva, que eles devem ser algo especiais. Mas a única coisa que eles têm de especial é entender que eles têm que serem diferentes.